Internautas, já voltamos. Hoje o assunto do programa Momento Econômico é referente às alterações fiscais e como as empresas devem se preparar. Lembrando que você pode fazer sua pergunta clicando o botão aí abaixo no seu vídeo. Estamos falando com Ednilson Apolinário, ele que é especialista na área tributária da PwC e também diretor da ANEFAC na área de tributos. Ednilson, você tem um ponto aí que você comentou no intervalo que eu acho que é importante você frisar, a questão dos contratos. Como que fica? No caso do PIS/COFINS, como é que ficam os contratos? Esse é um bom ponto. Aqueles contratos que foram firmados antes da alteração, especificamente ligada à receita financeira, esses contratos a longo e médio prazo, as empresas de uma forma geral, elas tinham lá atrás que ter optado pela liquidação ou pelo reconhecimento disso via regime de caixa ou pelo regime de competência. Então, fique em aberto, como a norma ela não disciplinou como seria essa transição dos contratos antigos, se ocorrer uma receita após julho, pelo regime de competência, essas receitas serão tributadas agora pelo PIS/COFINS. Agora, as empresas que optaram pelo regime caixa, elas têm uma janela até julho de eventualmente avaliarem por conveniência e oportunidade se vale a pena antecipar essa liquidação para evitar a tributação. Esse aumento de carga tributária. Carga tributária depois. Perfeitamente. Esse é um ponto que ficou claro que na norma trazida não houve uma disciplina, assim como tratando essa transição. Assim como lá atrás, quando foi foram introduzidas as contribuições de PIS e COFINS, houve um tratamento diferenciado para os contratos em andamento. Nesse caso específico, não houve um cuidado. Então, pode até ser que o governo federal até traga, eventualmente, alguma nova possibilidade das empresas que fizeram uma opção no início do ano pelos regimes, de repente reavaliarem. Pode ser, mas isso não veio trazido nesse decreto que trouxe aumento de carga tributária efetivamente. Ednilson, eu realmente acredito que, primeiro, a carga tributária já é altíssima no Brasil. E está vindo aí, já está acontecendo mais aumento de carga tributária. O que falta realmente é o governo, de maneira geral, melhorar a eficiência da sua gestão, que, via de regra, é muito ruim. Vemos as obras, o que acontece? Posterga 1, 2, 3, 4, 5 anos, tudo isso custa. É uma administração que falta competência. Mas eu tenho algumas perguntas de internautas aqui, Ednilson. Por favor. Uma delas é da Penha, com relação ao IPI. Quais foram as principais alterações? Eu havia até comentado, uma boa pergunta da internauta, eu havia até comentado que PIS/COFINS e IPI seriam os dois tributos que seriam a bola da vez agora. De fato, o IPI também teve uma alteração bem relevante recentemente, que atacou principalmente o segmento de cosméticos e perfumaria. Ele acabou enquadrando esses segmentos que antigamente atuavam como atacadistas ou distribuidores. Ele trouxe uma nova definição que esses distribuidores também passariam a ser contribuintes do IPI. Ou seja, em que pese esses distribuidores não façam nenhum processo de fabricação, nenhum processo de industrialização, eles foram equiparados a um fabricante. E nesse contexto, passam agora, especificamente no dia 1º de maio, passaram a ser contribuintes do IPI, mesmo não produzindo quaisquer coisas. Então, nesse contexto, esses contribuintes, agora tidos como contribuintes por conta da norma que já entrou em vigor, a partir do 1º de maio, vão passar a ser onerados. E essa tributação de IPI acaba atingindo aí de uma forma bem relevante esse segmento, que antigamente era desonerado. A previsão desse número você tem, mais ou menos? Não tem uma previsão desse número, mas é um número bem relevante. Okay. E um ponto interessante aí... Está dentro desses 60 bi que a gente falou de aumento de carga faz parte dos 60 faz bi. Parte desse número aí sim. E o que é relevante aí em relação ao IPI é que o que a gente percebe é que é um tributo que realmente está ganhando conotação de um tributo como fonte de arrecadação. Só que essa norma que trouxe esse enquadramento para as empresas de cosméticos e perfumaria como contribuintes do IPI, ela ainda certamente será passível de questionamentos aí no segundo, a partir de então, porque ela apresenta algumas dúvidas que não ficaram bem claras, esse enquadramento, porque as regras trazidas de enquadramento,
elas acabam, de uma certa forma, conflitando com regras previstas no Código Tributário Nacional e com regras previstas na própria legislação anterior que regulava o próprio IPI. Então, algumas distorções certamente vão ser objetos aí de discussão, justamente questionando se um dos pontos que será trazido à baila é justamente o fato de um decreto que foi trazido. A princípio, ele teria possibilidade de aumentar a alíquota, isso é previsto, que no caso do IPI é uma das poucas exceções em que o governo federal pode aumentar a alíquota via decreto. Todavia, o que se trouxe nessa alteração não foi um simples aumento de alíquota, mas foi sim trazer um fato novo ou um contribuinte novo que outrora não era contribuinte. E nesse caso, o que vai se discutir é, poderia um decreto instituir um novo contribuinte, sendo que ele não atende exatamente o fato gerador, que é ser fabricante? Então, nesse contexto, o que vai se discutir também é se um decreto teria essa condição de criar um novo contribuinte por decreto. E tem uma pergunta do internauta, a Juliana, é praticamente complementar a essa pergunta da Penha. Para que tipo de empresa haverá impacto? E eu até estendo essa pergunta. É só para as empresas ou para o contribuinte geral, a população em geral? Tem impacto esses aumentos? Não, sem dúvida haverá impacto. Eu até havia antecipado rapidamente aqui, o segmento impactado é o segmento de cosméticos e perfumaria e higiene pessoal em alguma ponta. Certamente esse valor, as empresas elas têm duas opções. Ou elas repassam ao preço esse aumento de carga tributária, ou elas terão que avaliar se, em não havendo espaço para esse aumento de carga tributária, se haverá espaço para reduzir já a tão apertada margem. Porque estamos falando de uma cadeia intermediária, estamos falando de uma cadeia que já é uma cadeia que já tem margens apertadas, que é a distribuição. E um ponto importante aqui é que essa alteração, diferentemente do que alguns inicialmente vislumbravam, essa alteração ela não está alcançando apenas as operações em que existiam, que a gente chama de M&D, uma empresa que tem a fábrica e distribuição. Ela alcança qualquer situação, ainda que não sejam pertencentes ao mesmo grupo econômico. Ou seja, se existe um distribuidor totalmente independente e terceiro que compra de um fabricante ou de vários fabricantes, ele também está sendo agora elevado a contribuinte do IPI. Ou seja, então não dá para medir especificamente a abrangência desse impacto, porque ele está alcançando não só os poucos fabricantes que têm esse modelo de M&D, mas está alcançando um universo bem maior. Ednilson, tem mais duas perguntas de internautas, mas eu vou juntar em uma só. Uma é do Cassian e outra é do Eduardo. As regras do jogo do governo já estão claras para as empresas? É pergunta, né? Para o segundo semestre, o que devemos esperar? E complementando, e já pensando no longo prazo, e o ano que vem? Perfeito. Eu vou só trazer mais um dado importante ainda em relação ao PIS/COFINS e já entro na resposta específica dos internautas. Uma outra alteração que essa está sendo, nesse caso, discutida no Congresso, ela precisa porque ela alcança um aumento de alíquota efetivamente de contribuições sociais de PIS/COFINS, é o aumento da alíquota de PIS/COFINS sobre importações. Isso vem acontecendo, é um projeto, na verdade... Isso está no Congresso. É um AMP. Esse é um ponto que está no Congresso. Esse é um ponto que já está sendo avaliado porque vai aumentar de uma forma relevante as alíquotas de importação de alguns produtos específicos, principalmente envolvendo higiene pessoal, envolvendo setor automotivo, de autopeças, pneumáticos, envolvendo alguns segmentos específicos. Essas alíquotas que já eram altas passam a ser mais elevadas ainda. Ela faz parte da MP 668 e será apreciada com possibilidade de ser apreciada já pelo Congresso. Nesse caso, porque depende de lei especificamente. Mas é um outro ponto dentro daquele contexto de aumentos de carga tributária inicialmente já implementadas ou que estão na iminência de. Então, nesse contexto, um dos grandes pontos que se coloca agora, e principalmente tenho conversado com muitos CFOs de empresas, existe uma preocupação muito grande na linha do que o Renato colocou, um ponto
é saber se as alterações previstas já estão na mesa, ou seja, já aquilo que deveria ser feito pensando em aumento de carga tributária, será que já chegamos ao limite? São essas que estão na mesa? Ou ainda teremos alguma novidade? Por quê? As empresas, de forma geral, todas elas sabem que existe, de fato, um ajuste a ser feito. E há uma predisposição de contribuição, porque é geral, todo mundo entende. O que nesse momento está sendo um pouco complicado é não saber se já foram tomadas todas as medidas, todos os aumentos necessários. Por quê? Para que então as empresas possam voltar a se planejar, voltar a fazer um orçamento de crescimento. Então espera-se que até o final desse semestre, que todos os aumentos estejam na mesa, para que de fato haja um planejamento no segundo semestre. Essa é mais ou menos a percepção do que eu tenho visto de muitos CFOs, de que aquilo que tem que acontecer, aconteça agora. Porque pelo menos a gente consegue se planejar e evitar surpresas como essa, por exemplo, dos contratos a médio e longo prazo, como essas de aumentos de uma eventual situação que eu não tinha previsto lá atrás e de repente no meio do caminho eu tenha que me readequar. Então, ou seja, conhecer as regras até esse semestre, se isso fosse possível, já seria um caminho interessante. Para o segundo semestre, a gente espera ainda um desdobramento, porque a legislação do PIS/COFINS é uma legislação que ficou claro por conta das inúmeras lides que temos nos tribunais, seja no CARF ou mesmo federal, é uma norma que apresenta muitas fragilidades. Uma norma que gera muitas discussões, certamente gera muitas fragilidades. E já temos conhecimento de que o governo já está estudando uma nova forma de tributar o conceito inteiro de PIS/COFINS. Então, ele já vem estudando e possivelmente nesse segundo semestre haverá um grande debate sobre um novo modelo de PIS/COFINS. E ao mesmo tempo haverá um grande debate, e isso o Levi ele se colocou de uma forma clara, ele também está se apresentando para discutir a questão da guerra fiscal, porque faz todo sentido que esse tema esteja na pauta de preocupação e assim ele vem dando esse tratamento, inclusive ele se colocou à disposição a participar de reuniões lá do CONFAS, propriamente dito, porque é um tema que nós sabemos que a questão da guerra fiscal, enquanto não resolvida, ela traz uma série de incertezas para os investidores. Muitos deals acabam não sendo feitos no Brasil por conta da insegurança jurídica trazida por certos benefícios fiscais concedidos de forma unilateral. Então, o que se espera para o próximo semestre é uma pauta de discussão no modelo novo de PIS/COFINS, como regime de tributação em si, e também a discussão da reforma tributária do ICMS, que, de uma certa forma, ela já teve alguns passos, e um passo interessante que teve recente foi a questão da tributação de e-commerce. A tributação de e-commerce, me recordo bem que quando o Serra votou favorável, em que pese São Paulo seja um estado que, a priori, perca com esse modelo, ou seja, porque um estado que antigamente produzia e era consumidor, ele ganhava nas duas pontas, porque pela produção e também porque no mercado consumidor. Esse modelo novo, que leva a tributação para o estado de consumo, ele perde como arrecadação como produtor. Então, ele abriu mão, mas eu me recordo que, quando o Serra se pronunciou, ele deixou bem claro que São Paulo entendia, estava abrindo mão, mas entendia que esse era o primeiro passo de um projeto muito maior, projeto de rediscutir e de chegar a uma convalidação do modelo de guerra fiscal, então, em relação ao ICMS. Então, acho que esses dois temas são temas que, no segundo semestre, tendem a estar na pauta de prioridade do governo e dos estados. E fora isso, se espera alguma coisa também de aumento de IPI? Olha, por enquanto, a única coisa que podemos avaliar pelo que até aqui foi apresentado é que não tem como descartarmos essa possibilidade. Porque o IPI ele vem sendo restaurado, ressuscitado, e como ele pode ser majorado de acordo com a conveniência e oportunidade do próprio executivo, eu não descartaria essa possibilidade. Assim como se iniciou com o segmento de perfumaria e cosméticos, eu não descartaria a hipótese de avançar em outros segmentos também. Ednilson, nós estamos chegando no final do programa. Não deu para debater um monte de itens, a gente vai precisar retornar esse assunto que é extremamente importante. Então eu pediria para você as suas considerações finais.
Perfeito. Eu agradeço a oportunidade aqui, em nome da ANEFAC e também da PwC. E certamente esse tema de aumento de carga tributária e equilíbrio fiscal é um tema que a gente vai passar a falar muito mais do que falamos antes. Já era complexo e agora tem sido bem mais desafiador. Então, todos os empresários precisam ter uma gestão efetiva em relação ao aumento de carga tributária. E o ponto é, quanto mais rápido for esse processo, mais fácil vai ser voltarmos a trabalhar naquilo em que temos que dar foco, que é justamente produção e comercialização. Ou seja, quanto mais rápido tivermos essas adequações feitas e o cenário claro, mais rápido será a nossa volta para o foco naquilo que deveremos de fato trazer. Agradeço mais uma vez a participação e, sem dúvida, o tema ele não se esgota aqui, ele apenas comentamos sobre 2 ou 3 pontos específicos e tem muitos outros que me coloco à disposição para, em outras oportunidades, conversarmos um pouco mais com os internautas e com vocês. Ednilson Apolinário, a ANEFAC agradece. Eu acho que são pontos importantes que você está comentando e o que nós esperamos é que o governo passe a ser muito mais eficiente do que é. Porque cobrar impostos aparentemente é fácil e não é só o problema de cobrar impostos. Nós temos uma quantidade infinita de impostos, não termina mais. Isso desestimula produzir. E o mais importante no país, para crescer, para se desenvolver, é produzir, não é cobrar impostos. Inscreva-se no Congresso ANEFAC, que acontecerá de 14 a 17 de maio. Restam poucas vagas, informe-se no site da ANEFAC, www.anefac.com.br ou pelo outro eventos@anefac.com.br ou ligue 11 2808 3200. Muito obrigado, internautas. Aguardamos vocês na próxima semana.